A segunda história fala da divulgação irresponsável de um drama íntimo. Na carta que publicou ontem, a atriz Clara Castanho diz que foi violentada não só pelo homem que a estuprou, mas também pelo julgamento das pessoas. É o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Esta é a primeira frase da carta divulgada ontem pela atriz Clara Castanho, de 21 anos, em sua rede social. Ela veio a público esclarecer uma situação íntima e dolorosa que vem sendo exposta nas redes sociais e ganhou repercussão nos últimos dias. Clara contou na carta que foi vítima de um estupro, teve o bebê e o entregou para a adoção, seguindo todos os trâmites legais. A atriz não queria expor esse episódio de sua vida, mas sites e redes de fofocas trouxeram não só a história a público, mas também especulações e ataques à atriz. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi no dia 24 de maio, dizendo que Clara teria dado à luz a uma criança. A pedido da própria atriz, o post foi apagado. Mas a notícia se espalhou. Na última quinta-feira, a apresentadora Antônia Fontinelli incitou ainda mais os comentários contra Clara na internet. Sem citar nomes, ela disse em uma live em tom bastante agressivo que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para a adoção. E depois disso, Clara se manifestou pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta em sua rede social. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Meses depois, comecei a passar mal. O médico sinalizou que podia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Fiz uma tomografia e o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no final da gestação quando eu soube. Meu mundo caiu. Clara conta que seguia menstruando normalmente e que não havia ganhado peso. E que ao contar para o médico que tinha sido estuprada, se sentiu violada e culpada novamente. Esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-la. Eu não tinha e não tenho condições emocionais para dar a essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Procurei uma advogada e tomei a decisão de fazer uma entrega direta para a adoção. Passei por todos os trâmites: psicóloga, Ministério Público, juíza, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança. Essa advogada explica que mesmo que Clara não tivesse sido estuprada, ela poderia legalmente entregar a criança para a adoção. Toda mulher, ainda que não seja vítima de um estupro, queira não ficar com um bebê, ela tem esse direito, inclusive o direito ao parto de maneira sigilosa. Na carta, Clara diz ainda que no dia que o bebê nasceu, na sala de cirurgia, ela foi abordada e ameaçada por uma enfermeira com as seguintes palavras: imagine se tal colunista descobre essa história. E quando Clara voltou para o quarto, já tinha mensagens do colunista com todas as informações. Depois da divulgação da carta de Clara, o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, publicou um texto detalhando o caso. A doutora Faida diz que tanto Léo Dias como Antônia Fontinelli podem responder por difamação. Muita gente se engana e diz assim: se eu não coloco o nome, então eu não viro réu em uma ação. Se todos os dados que você relata dão conta que é aquela mulher, você pode sim virar réu numa ação por difamação. Na carta, Clara diz ainda: vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. Como mulher,
Eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. Espero que, ao menos, tudo o que me aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pelas violências que elas sofrem. Entregar uma criança para a adoção não é crime, é um ato de supremo cuidado. O Fantástico procurou a Clara Castanho, mas ela preferiu não dar entrevista. Por mensagem, disse que está tudo muito difícil e recente e que o que poderia dizer nesse momento já está escrito na carta. Clara termina a mensagem dizendo: eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. A exposição de uma história tão íntima, contra a vontade da Clara, causou indignação nas redes sociais. Que live, hein? Não tem vergonha de expor outra mulher como você fez? Como você tem coragem de agredir uma mulher vítima de estupro? Você não tem sororidade, empatia, humanidade. É preciso louvar a coragem de Clara Castanho e ser solidário com a sua dor. Atriz desde pequena, Clara fez novelas na Globo como Viver a Vida, Morde e Assopra e Além do Tempo. Fãs, amigos e colegas formaram uma imensa rede de solidariedade que está amparando a atriz. Como Paola Oliveira. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor, na justiça. Maísa escreveu: te amo pra sempre, estou com você. Zezé Mota: ninguém tem o direito de expor a dor de ninguém. Força, amada. Ludmila escreveu: sinta-se abraçada e conte comigo. Comentando as postagens de apoio, a atriz agradeceu a admiradores e aos colegas como Bruno Mazeu. Obrigada por esse cuidado tão grande. Obrigada. Nunca foi sobre fetos e crianças. Sempre foi sobre querer colocar regras e limites no nosso corpo. O hospital em que Clara foi atendida na Grande São Paulo disse em nota que abriu sindicância para apurar o caso e que se solidariza com a paciente e familiares. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo diz que vai apurar a denúncia da atriz sobre vazamentos de informações sigilosas. E o Conselho Federal de Enfermagem informa que determinou a apuração da ocorrência e que tomará todas as providências para a identificação dos responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas. Em postagem, Lilian Tarran, diretora de redação do Metrópolis, diz que o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal e que a matéria foi retirada do ar. Hoje à tarde, o colunista Léo Dias pediu perdão à atriz. Ele diz que não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo a respeito do qual não tem o direito de opinar. Também hoje em vídeo, Antônia Fontenelle tentou se eximir de responsabilidade sobre o episódio e não pediu desculpas. Como é que a gente pode analisar esses momentos tão dolorosos para a mulher esta semana? É muito triste ver que, ao invés de estarmos avançando nos direitos das mulheres, vendo os últimos dias, o que se apresenta é que estamos recuando. Mas a gente precisa unir forças para que estes tristes episódios não impeçam que a gente avance.